problemaço que atende pelo nome de Neymar. E o detalhe, o Brasil, dia 10, estará em São Paulo. Dia 10, o Brasil chega em São Paulo. A seleção joga dia 9 em Porto Alegre, dia 10 estará em São Paulo. Provavelmente, na capital paulista, o Neymar terá que ser conduzido até a delegacia onde a moça prestou a queixa contra ele, fez o BO para que ele dê esclarecimento. Gente, vocês têm a dimensão disso? Camisa 10 da Seleção Brasileira de Futebol, em meio à preparação para a Copa América, vai ter que sair do local de concentração ou de treino para dar esclarecimentos ao delegado. Eu não lembro disso na história da Seleção Brasileira. Se alguém lembrar aí, por favor, eu não lembro. Em nenhum momento da história da Seleção Brasileira isso aconteceu. Posso estar enganado, né? Tem mais de 100 anos de história. É um fato realmente lamentável. Agora, é bom a gente lembrar que é apenas uma acusação, não há uma sentença final e o Neymar não foi condenado, né? Porque tem muita gente condenando de véspera o Neymar. Ainda há todo um processo de investigação que vai ser feito lá na França e também em São Paulo, ouvindo todas as partes envolvidas. A mulher que acusa o Neymar, além do boletim de ocorrência que ela fez na semana passada, ela apresentou também à delegacia em São Paulo um laudo médico relatando problemas de saúde que teriam sido ocasionados por causa do suposto crime. Vamos ouvir um trecho do técnico Tite falando basicamente das polêmicas com o Neymar. Como é que você, técnico da Seleção Brasileira, recebeu a notícia envolvendo o Neymar no sábado à noite? Como você o recebeu ontem? E como é que você está vendo o clima para ele continuar aqui na Seleção Brasileira? Ontem, por exemplo, a gente teve a presença de um carro da polícia na Granja Comari. É possível mantê-lo concentrado para a disputa da Copa América? Eu queria que você falasse sobre esse assunto. Obrigado. Bom dia a todos. Primeiro, eu sei da importância do assunto, sei, tenho a real dimensão, e sei também que o assunto ele é pessoal, que tem um tempo para que as pessoas possam julgar os fatos. Tempo, eu não vou me permitir julgar os fatos. O que eu posso afirmar e que eu posso passar para vocês e passar para todas as pessoas que estão aqui ouvindo e assistindo, que são 3 anos de convívio que eu tenho com o Neymar e que os assuntos que nós tratamos, pessoais, eu e ele, foram leais e verdadeiros. Isso eu posso. Eu não posso julgar. Isso eu não faço. Ao longo da sua carreira, você sempre defendeu muitos valores em torno do seu trabalho. E nos últimos tempos, está tendo que lidar com questões como agressão ao torcedor, agora a denúncia de estupro, uma denúncia de crime virtual, que, como você bem disse, ainda serão julgadas. Mas ter que lidar com esses valores, ter que trazer esses valores e absorvê-los dentro do seu trabalho, isso de alguma forma te agride? Não. Porque foi assim durante a minha carreira toda. E a minha carreira toda ela responde a isso. Quem poder e busca o meu histórico todo, ele me credencia, sabe? E situações diferentes elas acontecem, situações disciplinares elas acontecem, e elas são sempre tratadas da mesma forma. Eu sempre digo assim, o Adenor está acima do Tite. O Tite não vai engolir o Adenor, não. O cargo de exposição que ele traz e de importância da seleção brasileira não vai engolir o Tite, não. Eventualmente ele pode dar humanamente assim, ele pode ter algum repente de vaidade. Eu tenho os meus. Sou orgulhoso sim, mas eu não sou burro e já tenho suficientemente tempo, né, de rodagem e de saber que os meus valores, eles estão muito, muito bem calcados, eles estão muito bem consolidados ao longo da minha carreira. É só buscar. E são assim tratados. Falar sobre o último mês do Neymar. Primeiro ele agrediu um torcedor, depois ele criticou companheiros mais jovens do PSG publicamente. Agora, no sábado, para se defender de uma acusação de estupro, ele expõe conversas em que ele, até então, expõe uma relação que era desconhecida com o álcool, que é quando ele fala que uma terça ele estava meio bêbado e numa quarta ele estava muito louco. E, por fim, ele expõe aí uma mulher que está protegida por sigilo, em conversas íntimas, vídeos, fotos, para se defender dessa acusação, em um país que a gente tem que falar, né, Tite, porque é relevante, que a impunidade na violência contra a mulher é muito grande. Peguei alguns dados aqui, foram 530 casos por dia em 2017 de violência doméstica, 164 casos por dia de estupro, sendo que menos de 10% são denunciados.
Então eu queria te perguntar a você, Tite, como, não só como técnico da seleção, mas como pai inclusive de uma filha mulher, como marido, como avô, você acha que o Neymar merece ocupar a posição que ele ocupa hoje pelos acontecimentos recentes, principalmente pela realidade do Brasil? Ela está inserida, a resposta que eu coloquei anterior, nessa, ela está contextualizada em cima de tudo aquilo que foi colocado, né, em todos esses aspectos. E, de novo, eu falo de não pré-julgamento e deixar com que as pessoas responsáveis possam se manifestar, porque eu estou com a minha cabeça voltada no meu trabalho, em termos profissionais, e uma responsabilidade de uma seleção que representa um país. E eu acredito que todos nós não tenhamos ainda os fatos suficientemente claros. Eu só vou dizer assim, tempo. O tempo, ele pode dar essas respostas todas para a gente. Bom, na coletiva, o Tite, logicamente, não quis fazer nenhum tipo de julgamento, né? Deixou claro em várias respostas, vamos esperar, precisamos de tempo, quem investiga é a polícia, enfim, isso aí não cabe ao técnico da seleção brasileira. Em outros trechos, ele disse que o Neymar é imprescindível, porém insubstituível. A gente sabe que é o principal jogador, tecnicamente, da seleção. A cúpula da CBF já estuda a possibilidade de corte do Neymar se perceber que o clima está insustentável e atrapalhando a preparação da seleção brasileira, que está mudando o ambiente por aqui, é lógico, mas pode chegar num determinado ponto que o corte seja inevitável. O que você pensa, Quesada? Será que, para aliviar aqui o clima, o Neymar pode ser cortado? Seria a melhor atitude? Vou dar minha opinião, tá? Não faço parte da cúpula, não sou o Tite nem o Neymar. Eu não cortaria o Neymar da seleção brasileira. Não cortaria o Neymar. Porque se daqui a 6 meses descobrirem que não aconteceu estupro, aí você perdeu o Neymar na Copa América? Se aconteceu estupro, então, que se aplique a lei ao Neymar. Esqueça quem é o Neymar, aplique-se a lei, eu não sei o que diz a lei, mas certamente ele vai ser preso e que ele fique preso. Né? Presume-se que seja assim. Eu pensaria dessa forma. Duvido que o Tite corte o Neymar. E duvido que o Neymar peça dispensa nesse momento. Se for uma decisão de corte, será feita pelo presidente da CBF, o novo presidente da CBF. Ele está acima do Tite, está acima do Neymar, ele pode tomar essa decisão. Inclusive, ele pode mandar embora o Tite e o Neymar, se ele quiser. Ele pode mandar embora todo mundo da seleção, porque ele é o presidente da CBF. Vou repetir, eu não tiraria o Neymar da seleção brasileira enquanto essa situação não tiver uma definição. Você breca a carreira de uma pessoa sem saber que condenação será feita lá na frente, se vai haver a condenação ou não? Porque assim, se toda hora que alguém for acusado de alguma coisa, deixar de trabalhar em algum lugar, como é que ficam as empresas? A CBF é uma empresa, sem fins lucrativos. Isso não é verdade, né? Porque lucra muito com o futebol. E aí perde um dos expoentes por causa de uma acusação, que apenas é uma acusação. Enfim, é meu pensamento sobre isso. O Neymar, como a gente colocou anteriormente, vai ter que prestar depoimento durante a Copa América ou na passagem em São Paulo. Como é que o grupo, inevitavelmente, vai ficar abalado, Quesada? O seu companheiro aqui está passando por uma situação dessa, está indo à delegacia no meio de uma preparação para um campeonato. Como é que você... Se não fosse o Neymar, certamente esse caso levaria 6 meses, 8 meses, 9 meses, 1 ano e meio. Porque a lei brasileira ela demora para ser aplicada e os juízes estão com um monte de processos. Né? Como é o Neymar, a sociedade, né, se movimenta no sentido de querer uma resposta imediata. É claro que ele também paga pelo sucesso. Eu gostaria que essa situação fosse definida agora, né, para saber o que aconteceu, se ele tem responsabilidade ou não. Sendo o Neymar, e aí tem muita gente que vai querer aparecer nesse momento, você não tenha dúvida nenhuma. O que vai ter de gente querendo aparecer nesse momento? Né? Será que precisa ser ouvido por 10 delegados? Eu acho que tem que ter um delegado aqui no Brasil, não sei onde, possivelmente em São Paulo, onde a menina fez o BO, onde a moça fez o BO, acusando o Neymar de estupro, que um delegado ouça o Neymar. Acho que não precisa 10 delegados ouvirem o Neymar, né? Porque tem muita gente, não estou dando recado para ninguém não, é que a gente sabe que tem muito holofote nesse momento, né? Tem muita gente que vai se aproveitar da situação, tem muito advogado que vai se aproveitar da situação, né? Advogados realmente aparecem nesse momento para defender um lado ou outro,
Então, é bom a gente tomar muito cuidado com o que a gente ouve, com aquilo que a gente propaga, com aquilo que a gente fala e tomar muito cuidado. Vou repetir, só 2 pessoas sabem o que aconteceu naquele quarto do hotel em Paris. Presumo, né? Que só tivesse 2, né? Neymar e a moça que o acusa. Pessoal, para a gente falar de futebol um pouco também, né? Tem um amistoso agora, quarta-feira, contra o Catar. Tem, né? Eu tinha esquecido, eu tinha esquecido. Temos amistoso, temos a Copa América. Quarta-feira é o primeiro jogo da seleção nessa preparação para a competição sul-americana. O Tite já deu indício do time que deve começar jogando no treino de ontem, que a gente acompanhou. A provável formação: Ederson, Daniel Alves, Miranda, Marquinhos e Felipe Luiz, Arthur, Casemiro e Felipe Coutinho. E no ataque o Neymar, o Gabriel Jesus e também o Richarlison. A princípio é esse o time, Quesada. Ele até comentou na coletiva hoje que testou o David Neres no lugar do Richarlison, sabendo que o Richarlison também pode fazer o papel de centroavante. A gente lembra que o Alisson e o Firmino, campeões da Champions League, chegam amanhã, na véspera do amistoso, e no máximo ficarão no banco de reservas. Bom, para fechar esse tema seleção, agora falando do que a gente mais gosta, que é falar de futebol, Alisson e Firmino são titulares da seleção, a princípio. Durante a entrevista, viu, amigos, até para vocês debaterem, o Tite falou que testa nesse período, já testou nesse período, outras duplas de volante. A dupla titular de volante nesse momento é essa que você falou. Casemiro e Arthur. Mas ele pode escalar Fernandinho e Alain, que é uma dupla parecida com o Arthur, né? Porque são jogadores que podem... as mesmas características, né? Que ficam mais livres para ajudar na articulação do jogo, para ajudar a armar o jogo, sendo que aí um dos laterais dá uma brecada na hora de apoiar o ataque. E uma possibilidade que é real, durante até a Copa América, não estranhem, do Tite escalar o time com Casemiro e Fernandinho, que aí ele pode liberar os 2 laterais, o quarteto ofensivo, aí o Brasil ataca com todo mundo os adversários. Então são as possibilidades de meio campo. E tantas outras possibilidades, né? Mexer na zaga, mexer nas laterais, de repente escalar um time com Neres, Richarlison, Coutinho e Neymar, o Paquetá na vaga do Coutinho. São várias as possibilidades que o Tite tem testado há pelo menos 2 semanas na Granja Comari. Programação da Seleção Brasileira, amanhã é o último treino aqui na Granja Comari, seguem para Brasília, quarta-feira o amistoso contra o Catar, na quinta-feira vão para Porto Alegre, no domingo o segundo amistoso contra Honduras, a estreia do Brasil dia 14 contra a Bolívia no Morumbi. Amigos, estamos à disposição, a gente segue por aqui acompanhando tudo o que acontece com a Seleção Brasileira. João? Excelente, Vinique, fiquem por aí, por favor. Primeiro, para dizer o seguinte, o Ricardo Lai, nosso companheiro que está lá em Paris, acompanhando a Copa do Mundo de Futebol Feminino, a direção da CBF está lá, acompanhando a Seleção Brasileira, e o presidente Rogério Caboclo descartou o afastamento do Neymar. Então, neste momento, não existe essa possibilidade. Se ventilou, mas foi descartada. Não tem possibilidade do Neymar ser cortado da Seleção Brasileira. Uma importante informação nesse momento de tanta turbulência. E o Eugênio Leal, nosso companheiro aqui, tem uma colocação para vocês dois que estão aí na Granja Comari. Companheiros, é o seguinte, foi descartado pelo presidente, pelo menos por enquanto, né? Sim. Um corte do Neymar. Mas, em caso disso mudar, existe a possibilidade de substituir o Neymar na lista de inscritos da Copa América, uma vez que o prazo para a entrega dessa lista já se encerrou semana passada? Tem como trocar? Porque, teoricamente, somente em caso de lesão, não seria isso? Exato, só por lesão. O que a gente sabe é que, em caso de lesão, até 24 horas antes da partida, a lesão comprovada por médicos da CBF e também pela Conmebol. Nesse caso, Quesada, existe... Boa pergunta do Eugênio. Lá tem situações especiais, né? Fora a contusão. Eu não sei se isso se encaixa... Para mim é uma situação especial. Eu não sei se isso seria visto pelo o comitê organizador da Copa América como uma situação especial, né? Um jogador que é afastado por um problema fora futebol. É uma boa questão. A gente precisa consultar
a Copa América, né? A organização da Copa América, a Conmebol, no caso, para ter essa resposta. Porque aí não é só perder o Neymar, né? Ficar com um jogador a menos para a disputa da competição. Mas é bom que o presidente, foi bom o João, né, ter trazido essa informação, né, que vem lá do LAI de Paris, de que o presidente da CBF descarta. Agora, aí a gente estica a conversa. E isso não quer dizer que o Tite, de repente, não tome essa decisão. Eu considero que ele não vai tomar. E também ninguém está dentro lá da mente, da cabeça do Neymar. De repente o Neymar pode entender que ele pode atrapalhar a seleção nesse período, e ele fala, olha, gente, então peço desculpas a vocês, meus amigos, Tite, obrigado, deixa eu resolver meu problema particular, e até as eliminatórias para ajudar o Brasil a se classificar para a Copa de 2020. A gente não pode descartar também essa possibilidade se o Neymar entender que vai prejudicar a seleção brasileira. Ele pode também optar por focar na defesa dele e tirar esse foco, esse problema da seleção brasileira. E talvez afirmar que não tem condições psicológicas para defender o Brasil na Copa América, amigos. Perfeito. É isso. Então, o presidente da CBF descarta que a entidade tomará essa atitude. Caso ela venha do jogador, aí é uma outra história. Mas o presidente Rogério Caboclo, nesse momento lá em Paris, ele não confirma essa possibilidade. Neymar permanece na seleção brasileira. Já já nós vamos falar de seleção, vamos falar do assunto Neymar, vamos analisar aqui o impacto que isso pode ter no Brasil na Copa América, mas agora vamos até Paris. O Ricardo Lai está por lá, acompanhando a seleção brasileira que vai disputar a Copa do Mundo Feminina, e é claro que por lá também só se fala de Neymar. Alô, Ricardo Lai. Em meio à polêmica divulgada no último sábado, o prestígio de Neymar aqui em Paris segue inalterado, pelo menos em relação aos torcedores do PSG. Aqui nesta loja do clube, localizada na Avenida Champs-Élysées, o jogador segue como o segundo atleta que mais vende camisas, só atrás do Mbappé. Bom, Neymar foi citado na imprensa francesa e a gente tem, por exemplo, este diário, o L'Équipe, um dos mais renomados da França, que tem a publicação principal do amistoso da seleção francesa contra a Bolívia, mas uma chamada da matéria sobre Neymar, que você confere aí. Neymar contra-ataca. A versão do jogador que divulgou o vídeo e também a troca de mensagens com a mulher. Neymar é citado aqui na imprensa como sendo vítima, pelo menos a versão do atleta. O jogador também está envolvido, mais uma vez, no mercado de passes, já que a janela de transferências da Europa está aberta. E segundo o diário Mundo Deportivo de Barcelona, o jogador é mais uma vez alvo da equipe local. E cita 3 chaves para abrir este caso Neymar. Segundo a publicação, Felipe Coutinho, Dembélé e também Rakitic interessam ao Paris Saint-Germain. Só que Neymar tem contrato com o PSG até 2022. E diferente do que acontece na Espanha, aqui na Liga Francesa não há cláusula, rescisão entre atletas e clubes. Então Neymar só sairia do Paris Saint-Germain caso o clube de Paris queira negociá-lo. Aqui de Paris, com imagens de Marcelo Pinta, Ricardo Lai para o Fox Sports. Ok, muito obrigado, Ricardo Lai. A gente continua com imagens lá da Granja Comari. Meus amigos, já esculhambou a preparação da seleção para a Copa América? Desculpem o termo pesado, mas o assunto é pesado. Já atrapalhou tudo? Esculhambou tudo? Não, esculhambar acho que não. Nesse momento desvia o foco. Tira a concentração, não tem jeito. O próprio Tite hoje teve que ficar falando lá quase 1 hora sobre o Neymar e muito pouco sobre a seleção em si. E é claro que você está numa reta final de armação do time, né? Treinamento. Amanhã tem esse jogo amistoso com o Catar. Amanhã não, quarta-feira, depois de amanhã. E aí o time vai entrar em campo, o Neymar vai entrar em campo, o Neymar vai jogar? Vai. Imagina a cabeça do Neymar para esse jogo. Imagina o estádio não pode jogar. Em Brasília, o que não vai estar da forma como vai estar se comportando, né? Comportando na arquibancada. E logo aonde, né? Em relação ao Neymar. Em Brasília. Quer dizer, eu deixo a pergunta, João. Até que ponto o Neymar é tão importante para o time que vale a pena carregar esse peso todo por causa dele? Até que ponto, companheiros? João, a minha ótica é o seguinte.
não tem foro privilegiado, Neymar, né? Não. O jogo é em Brasília, onde o foro privilegiado domina. Sim. Né? E a corrupção campeia. Né? Então lá tem foro privilegiado. Então o cara se esconde atrás do foro privilegiado. Né? Então, cidadão comum como ele, como todos nós, e também como deputados, senadores e os políticos do nosso país, sai de campo. Vai resolver a vida dele fora do gramado. Você acha que ele deve tomar a iniciativa de sair? Sai, esquece. Eu estou sendo acusado. E acusação pesada. Pesadíssima. Isso respinga no futebol brasileiro, respinga no mundo inteiro no nome dele. Que é um cara, ou não, pra todo mundo sabe que é um... Não, você vai na Europa ver os outdoor com o Neymar, não tem o nome dele, só tem a foto. É uma representatividade do país e é do futebol. Então, tenha pelo menos a destreza, né, a simplicidade, a honradez, se é que essa palavra cabe nesse momento, de tirar o time de campo. Olha aqui, galera. Comandem a seleção, joguem, disputem a Copa América, eu vou estar fora de campo, vou estar cuidando da minha vida pessoal, dos problemas que me afligem, que me atacam, né? E a partir de tudo resolvido, eu volto. E se tiver espaço no time, eu vou jogar. É uma conduta que tem que ser do cidadão comum, do cidadão Neymar Júnior. Agora, tem que partir dele. Dele. Mas só que nesse país o foro privilegiado manda, o habeas corpus manda. Então a gente vive nesse paradigma, nesse enigma. O Neymar, como ele é estrela, como ele tem, né, costas quentes, porque ele é milionário, porque a CBF protege, porque tem o paternalismo do Tite, nada vai acontecer com ele. Então ele, como cidadão brasileiro acusado que é, vestindo a camisa pentacampeã do mundo, sai de cena. Gente, é o mínimo que ele tem que fazer. Sai de cena. Vai cuidar da sua vida, se tranca no escritório com o advogado. O bom senso diz, né? Os seus advogados... Paulo, não é só uma decisão dele. Deveria ser da CBF. Do Tite. Lógico. Todo mundo, olha aqui, gente. Anunciamos que a partir desse momento o Neymar tá fora. Não tem condição de ele estar aqui. Pesa pra ele, pesa pra seleção. É uma acusação grave. No momento que o mundo vive... De 27 perguntas, o Tite tem que responder 20 sobre o Neymar. É constrangedor, porque eu confio em 3 anos de relacionamento com ele. Amigo, você confia no seu relacionamento. A acusação é grave. Gravíssima. Vamos lá ver o que é, o que não é. Deixa quieto. Lógico, se tranca com os seus advogados criminalistas, entendeu? Se esconde, sai de cena. Sai de cena. O que esses caras que não têm habeas corpus, quando tem foro privilegiado fazem? Saem de cena, eles saem do foco. Se escondem, ficam escamoteados. Mas a estrela hoje é ele. Ele é o foco que o país está vivendo hoje. Gente, não se fala noutra coisa de norte a sul desse país que não seja no Neymar. E no mundo afora também. O Rodrigo Targini manda uma mensagem aqui na hashtag Expediente Futebol e ele concorda com você, Paulo Liba. Ele acha o Neymar tem que pedir para sair, para resolver o problema dele, João. E depois ele volta com tudo resolvido. É o mínimo da decência do ser humano, do atleta, do homem, do cara que tem problemas, como todos nós temos problemas na vida, quem não tem, né? Agora, sai de cena, some, se hospeda na casa do seu advogado, do seu criminalista, do quem quer que seja, da sua banca de advogados, some. E quando tiver todo o processo adiantado, não precisa se expor, porque hoje em dia não precisa ir à delegacia. Ele pode ir à delegacia até o lugar onde ele vai estar para prestar depoimento. Isso é comum. Mas ele vai ter que ir à cidade da polícia no Rio de Janeiro. Tudo bem, João, mas ele já foi intimado. Ô, João, não precisa se expor. Né? A gente tem casos e casos aí, né, que expõem a vida pública de várias e várias pessoas. E no caso dele, se ele tiver aqui, que cumpra essa decisão da justiça. Edmundo, o Neymar deveria pedir nesse momento delicadíssimo para se afastar da seleção, já que a CBF descarta essa possibilidade? Eu acho que não. Não? Penso diferente dos demais. Não, eu penso como você. Eu penso diferente dos dois. Né? Eu acho que ninguém pode condená-lo. Claro. Antes, por isso, né? Antes de qualquer coisa. Há uma denúncia, ele tem uma exposição, tem um nome, e as pessoas do mal se aproveitam. Não estou aqui fazendo defesa dele, nem juízo de valor da pessoa que o acusa. Mas, desculpa do jeito que eu penso, claro. Eu acho que as perguntas deveriam ser feitas de futebol da seleção e não de vida pessoal. Porque tudo com ele, tudo com um atleta de renome. O Andrés falou uma vez, uns 5, 8, 10 anos atrás, que se o país tivesse a cobrança que existe no futebol, se existisse a cobrança no país igual a existe no futebol, o país seria país de primeiro mundo. E mais uma vez, estão cobrando
uma coisa que não existe. Olha, não sou especialista em nada, mas gosto da figura do Neymar, fui lá ver, não me pareceu que seja o que estão dizendo, não me pareceu. Eu não estou aqui para julgar ninguém, e eu acho que seria admitir alguma coisa, seria assinar. Eu não penso assim. Eu acho que não. Eu acho que ele tem que seguir o trabalho dele como profissional, e os profissionais de direito, né, e buscarem a defesa dele e provar que ele está correto. Como o povão disse, seria passar recibo, é isso? Eu sofri um acidente de carro e entrei no Maracanã com 100 mil pessoas, as pessoas gritando assassino. Eu sem ter sido julgado ainda. Com certeza pior do que o Neymar está passando agora. Porque, com certeza, ele está sendo acusado só. Eu fui pré-julgado, condenado e tudo. Então, assim, eu joguei. Trabalhei, tive minha família ao meu lado, meus amigos ao meu lado. Os clubes por onde eu joguei me apoiaram, me deram todo o suporte. E eu segui em frente. Doía, machucava as coisas que eu ouvia, mas eu tinha que trabalhar. Ali era a minha profissão, era o meu ganha-pão. Então eu tive que seguir em frente. Eu tive um irmão que usava drogas, que sumia. Sim. Ficava 3, 4 dias. Não é fácil. Sem ir para casa, e eu jogava. Cara, o que está acontecendo com o Neymar não é nada, com todo respeito. Sim. Uma mulher bonita que, ao invés de procurar um trabalho, está procurando se dar bem às custas de alguém famoso. Essa é a minha opinião. Depoimento importante do Edmundo, hein? Que é um cara que viveu um drama na carreira dele, que ele mesmo está contando aqui para todos vocês. Paulo Lima e Eugênio acham que o Neymar deveria pedir para se afastar. Edmundo acha que não. Um contraponto em relação ao que o Edmundo fala, eu não discordo em nada do que ele fala, até pela vivência que tem dentro do campo. A minha posição, não sei se o Eugênio pode também concordar ou discordar, é só pela seleção brasileira e pela pessoa Neymar, ser humano Neymar. O futebol está sendo deixado de lado. Sai da CBF, sai da seleção. O Sormani discorda disso. Não, o que eu acho é o seguinte, a única pessoa que pode dizer isso é o Neymar, juntamente com o Tite. Porque é o que a gente está dizendo. Esse é um caso que não foi concluído ainda. A gente não sabe o que aconteceu. Sim, é uma acusação. É uma acusação. O Neymar pode ou não ser culpado. Se, enquanto esse processo caminha, ele se sentir em condições de servir a seleção brasileira, nada mais justo que ele continue trabalhando, gente. Nós não podemos, nós aqui, decidir por ele. Evidente que não. Então, se ele chegou a essa conclusão, que ele tem condições de seguir trabalhando em conversa com o técnico da seleção brasileira, com o Tite e com a direção da seleção brasileira, ele que continue trabalhando. Até porque se ele for absolvido, como é que faz? Exato. Ele perde uma Copa América? Ele também tem que pensar na vida dele. Então a gente não pode decidir por uma pessoa o que a gente acha. Claro, nós estamos aqui dando opinião, é a nossa opinião, e eu respeito a opinião do Eugênio e do Paulo Lima. Eles acham que isso pode atrapalhar o próprio Neymar, a preparação da seleção brasileira. Eu acho que eles têm... Mais do que isso. Eu nem cheguei no ponto principal. Então, mas eu acho que se você conversou, reuniu um grupo, o Tite, está todo mundo do lado dele, apoiando. Ele não foi condenado. Se ele tivesse sido condenado e você tivesse insistindo com a presença dele, aí é um outro cenário. Completamente diferente. Completamente diferente. Não é o caso. Esse é um caso que não foi concluído ainda. É aquilo que o Edmundo falou. Mas você passa pela rua, você encontra com pessoas, e aqui no nosso país, lamentavelmente, pela falta de cultura de muita gente, as pessoas são condenadas antes do tempo. E muitas vezes são condenadas até sem provas ou com provas falsas. E que lá na frente, a escola base em São Paulo, você se lembra disso. Acabou uma família, acabou a escola, acabou tudo isso, com denúncias falsas de que professores, os donos, estariam molestando crianças. A escola foi condenada, fechou, a família foi destruída e com o passar do tempo descobriu-se que era mentira. Descobriu-se que era mentira. Então eu acho que a gente tem que pensar nisso.
Se o Tite, desculpa a redundância, Tite, Neymar e todo mundo se reuniu e chegou à conclusão que há possibilidade de ele continuar trabalhando, que continue trabalhando, até porque o caso não foi resolvido. Eu sugiro, antes de você tocar no ponto, eu sugiro, por favor, produção, mediante a discussão aqui que ficou muito boa, da gente mudar a nossa enquete. Por favor, dê a sua opinião. O Edmundo e o Sormani têm uma visão, o Eugênio e o Paulo Lima têm outra. Você acha, você que está vendo aí o programa, que Neymar deve pedir dispensa da seleção, mediante tudo isso que está acontecendo? Sim ou não? Você acha que Neymar deve pedir dispensa da seleção? É a nossa enquete que está valendo a partir de agora. Eugênio, pois não. O tema é delicado, o assunto é muito complexo, mas eu queria me posicionar aqui em relação a algumas coisas. Há uma acusação grave. Tão grave que fez o Neymar ir às redes sociais e cometer um ato que já enseja um outro processo que pode ser considerado outro crime nas redes sociais. Mostra o desequilíbrio dele em relação ao fato. E a má orientação. E a má orientação. Pô, muito Eu acho que diante disso, o melhor para ele, para a seleção e para a própria torcida brasileira, eu não estou julgando o Neymar. Nenhum momento. Não estou dizendo que ele é culpado ou que não é culpado. Mas diante da situação, é melhor se abster, se afastar. Tira o peso de cima da seleção brasileira, ele vai poder ficar quieto no canto dele, dando as explicações que ele merece. Imagina, ele vai ter que ir prestar depoimento durante a Copa América, ou durante o período de preparação para a Copa América. Sai do treino, vai para a delegacia. Isso tudo é muito pesado. Futebol é outra coisa. Agora é criminal. Futebol é espetáculo, é arte, é alegria, é entretenimento. E a seleção brasileira deve carregar com ela esses valores, além de ser uma representante da pátria, da nação. Então, quando você entra em campo, toca o hino do país, você está lá vestindo a camisa da seleção brasileira, você é um representante do país. E ali é um representante do país acusado de crimes graves. Não é culpado por enquanto, mas é acusado. Nesse momento, se abstenha. E mais, se o Neymar perder uma Copa América, que diferença isso faz? Nenhuma. Segue a vida. Já tivemos dezenas de Copas Américas antes, sem o Neymar, e teremos outras depois. E ele já jogou e não venceu outras. Neymar já jogou Copa América, não ganhou. E aí? Vai fazer diferença? Não vai fazer diferença. Segue a vida. O que você tem que preservar são os valores do esporte e preservar também a figura dele. É isso que eu caminho nessa questão toda da parte do cidadão. Eu não estou julgando o Neymar. Me desculpa, o Edmundo se emocionou aqui, respeito a emoção dele. Disse que não julgou o Neymar, mas julgou a menina. Eu não quero julgar nenhum dos dois. Eu quero que a justiça julgue. Mas enquanto não acontece esse julgamento, que a gente foque na seleção brasileira e que o Neymar tenha tempo e tranquilidade para resolver o problema particular dele fora da seleção brasileira. O caminho que eu ia... Mas se ele se sente em condição de trabalhar enquanto o processo está sendo não é ele julgado, que tem que decidir claro sozinho. Que sim. Não. Ele, não, aí é que tá, foi isso que eu falei. Ele, com a CBF, com o Tite. A CBF, acima de tudo... Chegar e falar assim, eu vou associar a minha imagem nesse momento a esse tipo de polêmica, não me interessa, não é bom pra ninguém, afasta e vai cuidar. Mas, Eugênio, você acha que essa reunião não existiu? Eu acho que sim. Acho que é bem possível. Então, foi aquilo que eu falei na minha, explanação inicial. Foi a minha explanação inicial. Eu acho que se Neymar, Tite e os dirigentes da CBF conversaram... Que imagem? Essa que a gente está vendo aí. Quanto vale essa imagem para a seleção brasileira? Sim, Eugênio, ele não foi... Você está condenando ele. Isso não é lugar de polícia. Eu não estou condenando, não. Eu não estou condenando, não. Que condenação? Quanto vale a seleção brasileira abrir suas portas para receber a polícia? Eugênio, eu sei, mas a vida, o futebol não é um apêndice da vida. O futebol faz parte da vida. Faz. Então, você não pode afastar o cara. Olha, eu não estou condenando ninguém. Eu volto a dizer que se o Tite, o Neymar, a direção da CBF chegaram à conclusão de que dá para, juntamente com o jogador, que dá para continuar, que a gente tem que respeitar. Agora, se isso não foi feito e o Neymar peitou todo mundo, quero ficar, e o Tite, não, Neymar, vamos sair, eu acho errado.
Agora a gente não pode. Eu tenho direito de não concordar com a CBF. Não, claro. Eu entendo com você. Eu acho que vocês estão falando. Eu entendo o que vocês estão falando. É um ponto de vista, eu respeito. Ele é muito bem defensável e inclusive, é reflexivo. A gente pensa quando vocês falam. Será que é assim ou não? E vamos voltar. Não é só esse caso. Teve agressão mês passado ao torcedor. Tem problemas com impostos. Tem uma série de coisas que cercam o Neymar que desviam o foco da seleção brasileira. A seleção brasileira tem uma competição para disputar. Ela não pode se agarrar como se fosse a última saída dela, o Neymar. Eu acho que a questão da agressão ao torcedor, para mim, é muito passado. Para mim é passado. Agressão ao torcedor, negócio de imposto, isso é passado. Agora, essa de agora se sobrepõe a isso tudo. É um somatório. Eu não sei, mas é um somatório. Eugênio, que seja um somatório. É a imagem. Mas essa já tá. É o que representa. O torcedor vai torcer por isso. Não. A ótica que eu caminho quando eu falo do bom senso dele sair. Então, desculpa. Você então afastaria o Neymar pelo conjunto da obra e não por esse caso. É isso? Não. Esse é uma gota d'água. Não. Tô perguntando pro Eugênio. Essa é uma gota d'água. Você acabou de dizer o seguinte, o torcedor vai a campo torcer para isso o quê? Ele não foi condenado nesse caso. Não foi. Aí eu volto a te perguntar, você o afastaria pelo conjunto da obra, é isso? Estou colocando o seguinte, a imagem fica afetada da seleção brasileira por um conjunto de fatos, isso tendo esse como ponto principal, como estopim de uma questão. Esse semana passada a gente estava discutindo não é conclusivo. Não se acabou. A agressão nós vimos. Não é conclusivo. A sonegação de impostos é comprovado. Concorda que a declaração... Concorda? Eu concordo com você que cria uma rusga. Eu concordo com você, mas é que tá. Você não... Esse tipo de coisa não tem volta. Eu acho que é muito pesado você afastar uma pessoa por uma acusação. Se ela tivesse sido condenada e a CBS não vai jogar porque a vida particular dele não tem nada a ver, aqui é futebol, aí eu condenaria. Porque ele já teria sido condenado. Agora, privar o Neymar, a seleção brasileira, o Tite, etc., da presença do Neymar por conta de uma acusação, isso que eu discordo. Agora, se você acha que ele é pernicioso porque ele agrediu o torcedor, porque ele sonegou imposto, porque ele criticou companheiros no vestiário, porque ele não acatou a ordem de treinadores, porque ele é isso, porque ele é aquilo, aí eu entendo perfeitamente. Esse conjunto da obra atrapalha. Agora, só por esse caso... Esse caso como gota d'água... Só um minutinho. Mas essa não é uma gota que vai transbordar o foco. Porque não resolveu a questão. Isso é um tsunami, né? Mas a questão não foi resolvida. O João e Sormani, Edmundo, quando você fala em privar, eu não estou falando da torcida, da seleção. Eu estou caminhando pela ótica do que representa o Neymar para o futebol brasileiro. Então, nesse momento, a seleção não precisa... Porque você imagina o Neymar na mesa de entrevista coletiva? Ele vai ser preservado. Você imagina o Neymar na mesa de entrevista coletiva? Ele não vai. Não tem que ir. Nem tem que ir. Então, nesse momento, eu acho que nesse momento... Eu só imagino em uma situação. Brasil campeão da Copa América. Nem isso, João. Com o Neymar jogando muito, ele vai falar. Eu acho que nem isso. Sabe? E tomara que aconteça. Mas o que eu quero dizer é o seguinte... Brasil campeão, Neymar, o grande destaque nesse momento, preservar o ser humano. Ele precisa, só um minuto, Eugênio, ele precisa de um momento de reflexão para ele, dar um passo atrás. Mas isso tem que partir dele. Dele! João, mas é só dele, não João. Está partindo dele. O Tite é o técnico da seleção brasileira. O Tite tem ascendência sobre isso, Neymar. Imprescindível, talento, craque, já sentou entre os melhores do mundo, jogador renomado, tem tudo que a gente precisa. Só que nesse momento você está complicando a minha vida. Você está complicando a vida do futebol brasileiro. Vamos sair de cena? Vamos deixar a galera trabalhar? Dá um tempo. Mas Paulo, e se eles não acham isso? Mas eu acho... Isso que eu estou falando. Se eles não... Mas você não, dona verdade, nem eu. Nem eu sou. Então, mas se você... Mas se eles se reuniram e chegaram à conclusão de que isso não vai atrapalhar... Ok. Você acha que o Neymar tem clima para treinar? Não, eu concordo. Exato. É legítima a decisão. Nós podemos opinar sobre isso. É legítima a decisão deles? É legítima. Eles estão lá, eles têm que tomar decisão. Eu preciso concordar? Não, claro. Eu, se fosse o comandante da seleção brasileira, eu faria o seguinte: Neymar, fique à vontade. Se você quiser, você sai.
Se você não quiser, você é nosso, estamos aqui para te abraçar, para te apoiar, até que tudo isso seja esclarecido. Exato. Decida. Acho isso. Quer jogar? Tá afim? Tá bem? Vai ajudar a gente? Tite, que dá você pra acha? encarar? Ok. Tô bem. Então fica. Vamos lá. Olha, eu não tô legal. Nós vamos disputar uma Copa América, não vamos? Vamos disputar uma Copa América. Lembra do histórico do Neymar em Copa América, 2015 no Chile? Não lembro. O que aconteceu com o Neymar? Ele brigou lá no jogo contra a Colômbia, não foi isso? Brigou, né? Lá no estádio do Colo-Colo, agrediu até o árbitro na saída do vestiário, brigou com os jogadores da Colômbia. Por quê? Provocação. O Neymar é pavio curto dentro de campo. E essa é uma Copa América. No Brasil. No Brasil, mas quem vai estar em campo? Quem o Brasil vai enfrentar? Colombianos, uruguaios, argentinos. Que vão provocar. E o que acontece quando esse tipo de encontro se dá dentro de campo? Mas isso aí também... Como vai reagir o Neymar a isso? Acho que aí ele nunca reage bem. Ainda É mais um motivo para provocação. entre lá. Eu acho que é o seguinte, Neymar, você está cada vez mais enrolado. Isso sim. Essa é uma grande chance para você começar a dar a volta por cima. Se você acha que você tem condições, você decide, você vai lá e joga a sua bola. Arrebenta, leva o Brasil ao título, que aí você começa a dar a volta por cima. Agora, é difícil, é delicado, é uma situação constrangedora. Agora, se ele acha que dá para continuar, vamos ver. A nossa enquete, Neymar deve pedir dispensa da seleção? Já temos aí uma parcial, é isso? Mumu Soberano, que está hoje coordenando o programa. Grande Mumu. Sim, olha ali, está disputado, hein? 53% sim, 47% não. É o equilíbrio da mesa refletido na enquete. Vamos continuar tocando nesse tema através da enquete. Mas agora vamos falar dos nossos times, porque o futebol brasileiro não para. Vem aí amanhã Flamengo e Corinthians, tem a rodada da Copa do Brasil no final de semana, o Brasileirão, que vai seguir até a véspera da Copa América, e nós vamos falar do São Paulo Futebol Clube e a sua crise interminável. Gudrian Neuffer, seja muito bem-vindo ao nosso Expediente Futebol, Gudrian. Boa noite, João. Tava com saudade de você aí, eu tô girando o mundo, né? Fazendo sucesso. Agora é o seguinte, viu, João? Olha, os jogadores do São Paulo hoje ganharam folga, mas alguns apareceram aqui no CT, viu? O Hernanes acabou de sair daqui, não sei o que ele veio fazer, de repente um tratamento, uma recuperação física, mas o Hernanes acabou de sair daqui. Folga para os jogadores, mas a diretoria corre, se mexe, não quer perder essa parada da Copa América. Quando essa parada começar, quer estar tudo pronto, inclusive a tão dita reformulação do elenco, a segunda só em 2019. Lembre-se que depois da eliminação da Libertadores, o São Paulo também fez uma pequena reformulação, mexeu inclusive na comissão técnica. Agora fala-se em dispensa de Jusilei, de Bruno Pérez, jogadores que não são aproveitados, e do experiente Nenê, e de novas contratações. E sabe que um nome bombou nessa segunda-feira aqui no São Paulo? 9 anos, seria aí a salvação tricolor, que nos últimos 5 jogos fez apenas um gol. Cuca quer um camisa 9 e aprova o nome de Ricardo Oliveira. Os 2 próximos compromissos do São Paulo são pedreiras e fora de casa. Primeiro o Avaí em Florianópolis no sábado, e na semana que vem, o último jogo antes da parada para a Copa América, o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Eu volto com vocês aí, João. Não vou em cana. Muito bem, muito obrigado, Gudrian Neuffer, o São Paulo e a sua crise sem fim. Antes de falarmos do São Paulo Futebol Clube, aqui, momentos tensos ontem vividos lá no Pacaembu, no empate entre São Paulo e Cruzeiro, informações ainda sobre o caso Neymar, hein, gente? Para atualizar aqui, o advogado responsável por defender o Neymar no caso do suposto estupro contra uma mulher ocorrida em Paris no último dia 15, afirmou que o camisa 10 da seleção brasileira vai se apresentar voluntariamente para a Polícia de São Paulo. Essa entrevista foi concedida agora há pouco à TV Bandeirantes. Qual é o nome do advogado? Ao programa do nosso companheiro lá, o querido José Luiz da Atena. Tem o nome do advogado? Não temos aqui o nome do advogado. Pera aí, Paulo Lima, que eu vou apurar aqui.
Não. Bom, daqui a pouco a gente... Davi Tangerino. Davi Tangerino é o nome do advogado. Ele vai se apresentar voluntariamente. E outra informação importante trazida aqui, nos ajudou o nosso querido companheiro Lauro Araújo, um brilhante estatístico do esporte. Lauro, grande Lauro, figura notável que a gente conhece há tanto tempo. Pai do Vini. Pai do nosso Vinícius, grande família Araújo. O Lauro Araújo mandou aqui para o WhatsApp do Eugênio Leal o item do regulamento da Conmebol e da Copa América. Caso Neymar decida sair junto com a CBF, ele não poderá ser substituído. Só é substituído o jogador que sai por lesão e 24 horas antes do início da partida. Esse é o prazo limite, com a lesão comprovada pelo corpo médico. É a única possibilidade de haver uma substituição. Não sendo assim, caso o Neymar decida sair, o que não deve acontecer, pelo menos por enquanto, não tem substituto para ele na seleção brasileira. Esse é um ponto a ser levado em consideração, ponto importante, né? Porque você tem um grupo já enxuto, são 23 jogadores, né? São 2 times mais um goleiro reserva, né? Mais um terceiro goleiro. E perderam um jogador, independente da questão técnica, numericamente é um peso, mas eu não mudo meu modo de pensar em relação a isso. Sim, claro. Opiniões, e a nossa enquete continua. Neymar deve pedir dispensa da seleção brasileira? Na sua opinião, continue participando, vai render muito essa enquete, como já está rendendo. Minha gente, o São Paulo Futebol Clube, hein? E a sua crise interminável, ontem empatou no Pacaembu com o Cruzeiro. Não, mas empatar com o Cruzeiro, em que pese o Cruzeiro esteja em uma fase ruim... o jogo da crise, né? Nada de errado. O Cruzeiro é um dos melhores times do Brasil, gente. Sem dúvida. Está rendendo agora, porque de fato a gente esperava. Agora o problema todo foi a eliminação precoce na Libertadores, na fase inicial da Libertadores, de jogar com o Bahia. E existe aquele preconceito, né? É time fora do eixo Rio-São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, é time pequeno, né? Mas é aquilo que o Paulo Lima falou e destacou na abertura dele, que eu achei brilhante. O Bahia faz essa temporada uma temporada espetacular, gente. É um time muito bem resolvido do ponto de vista financeiro, coisa que o Vasco, depois nós vamos falar, tem muita dificuldade para se resolver. O Bahia não passa por isso. Foi campeão atualmente do Campeonato Baiano, vem fazendo uma grande figura no Campeonato Brasileiro, mas o torcedor não aceita isso. Por quê? Porque é o Bahia. Como é que pode? Perdeu, velho. Perdeu. O São Paulo não tem um grande elenco, mas tem um time interessante. É um grande time? Na minha opinião, não. Mas o São Paulo do meio campo à frente é um time muito bom. Ele é desequilibrado porque do meio campo atrás, o São Paulo é um time carente de laterais, só tem um zagueiro que é o Bruno Alves e um goleiro, não tem um companheiro para ele ali, para o Bruno Alves. O lateral direito não existe, é uma improvisação. O lateral esquerdo está preocupado muito mais em brigar do que em jogar futebol. Mas se você pega ali do meio campo à frente, do Luan para frente, Luan, Lisiero, toda aquela molecada da base, mais Hernanes, mais o Pablo que está machucado, ok, mais o Pato, é um time muito interessante, muito interessante. Agora, o Cuca acabou de chegar. Ele tem que ter um certo tempo para fazer esse time entender o que ele deseja para que o time... 12 jogos, só, Mário. Do Cuca? Do Cuca no São Paulo. 12 já? 12 jogos. Quanto tempo ele tem de trabalho? Porque às vezes você trabalha quatro sumiu na última semana do Paulista, né? Mas o técnico precisa de um tempo para trabalhar. Tem um mês e meio. Um mês e meio. Agora, quantas semanas cheias ele teve? Olha os números do Cuca lá, ó. Olha lá. Para São Paulo é muito ruim. Agora, o que eu pergunto é o seguinte, quantas semanas cheias o Cuca teve para trabalhar? Pouquíssimas, se é que teve. Então essa parada para a Copa América vai ser muito importante para que ele venha fazer esse time encontrar o futebol. Se não encontrar, aí você pode cobrar o Cuca. Você pode cobrar o Cuca. Porque há jogadores interessantes nesse time do São Paulo. Embora, volto a dizer, não tenha uma defesa tão sólida assim, você pode montar esse time do São Paulo de modo que ele seja mais competitivo do que ele vem sendo. Eu acho isso. E aí, Edmundo? E o São Paulo? João, agora eu já penso diferente. Então fica à vontade. Quanto mais opinião diferente é melhor nesse programa. O negócio dele é discordar de todo mundo. Eu acho que o São Paulo tem um excelente time. Não, um excelente elenco. Falta formar um time. E aí, formar um time passa pelo crivo do treinador. E ontem o Cuca foi muito mal na coletiva. Muito mal. Porque ele assumiu o São Paulo de Curitiba,
pediu para a saída de um, de outro, pediu a chegada de um, de outro. Já teve muitas semanas, sim, porque as semanas que tinham jogos de Libertadores, pelo São Paulo ter sido eliminado precocemente, foram semanas cheias. E aí ele teve para trabalhar o time. Ele teve o reforço de uns 5 ou 6 meninos que vieram campeões da Copinha. Trouxe o Pato, trouxe o Tietê, Vitor Bueno. Agora falta fazer esse time jogar. O time marcou um gol ontem, vinha de 4 jogos sem marcar. A 5 não vence? A 5 sem vencer. E levou um calor do Cruzeiro. O Cruzeiro foi melhor, né? Nossa Senhora. E o Cruzeiro jogou melhor ontem. Então acho que está na hora. É muito legal ser treinador, pedir para ganhar X, Y. Me espera aí, ó. Eu só posso, meu coração tá ruim. Eu só vou chegar aí daqui uns 2 meses. Foi o que aconteceu. Exigir, sai esse, fica esse, entra esse, sai aquele. E na hora que a bola rola, o time não produz, não joga. O São Paulo foi o destaque do jogo. O Thiago Volpe. Foi o jogo. Então eu entendo. Edmundo, tô vendo aqui. Fora o lateral direito, que seria o Bruno Pérez ou o Igor Vinícius, né? Isso. Seriam os dois da posição. O Hudson improvisado várias vezes. O Hudson foi bem. Eu tô dizendo dos que foram mal. O resto, Arboleta, Bruno Alves, o Reinaldo. Não, o Anderson Martins. São bons jogadores. Eu acho bom jogador. O Reinaldo é bom jogador. Sim. O Léo Pelé é bom jogador. Tanto que foi contratado, né? Senão não seria contratado pelo São Paulo. Eu também acho que... Aí do meio pra frente tem até fartura. Observando o elenco, tira esse, bota aquele, tira aquele, bota esse. Quando ele chegou para as 2 finais, foi, ladeira abaixo. De desempenho, de resultado até não é ruim. São Paulo acho que é 4º ou 5º colocado. Não, caiu muito agora com esse resultado, Edmundo. Foi lá para... Sim, não, mas numericamente ele está próximo. Ele teve duas semanas cheias, viu, Edmundo? Entre o jogo... Quando o São Paulo jogou com o Flamengo, fez 1-1, depois ele foi pegar o Fortaleza pelo Campeonato Brasileiro, aí ele teve a semana inteira que antecedeu esse jogo do Fortaleza, e depois ele voltou a ter uma semana inteira pro primeiro jogo... 2 semanas, então. Não, do Campeonato Brasileiro contra o Bahia. Então ele teve 2 semanas cheias para trabalhar. O São Paulo é o 8º. Ganhando do Cruzeiro, sem computar o jogo do Palmeiras com o Botafogo, ele era o líder do campeonato. Ele era o líder do campeonato. Mas o Cruzeiro foi avassalador. O Cruzeiro começa a dar sinais de que vai ressuscitar, é isso? Tá difícil de imaginar que o Cruzeiro dê sinais de ressuscitar. Mas não jogou melhor ontem? Jogou melhor. Encontrou um São Paulo muito comedido, né? Fez o gol e não fez mais nada. O São Paulo não agrediu, não teve grandes chances, ao contrário, o Cruzeiro dominou o jogo, partiu para cima com muita força, até certo ponto, com o padrão de jogo que o Cruzeiro tem pela qualidade dos seus jogadores, e o São Paulo escapou de uma nova derrota. Olha, teve a questão, teve o lance do pênalti escandaloso, para mim, do Dedé, que pode se colocar na conta da arbitragem, e teve o tal pênalti do braço do Anderson Martins, que é discutível na minha avaliação. Respeito quem acha que foi com o braço, que foi intencional, que desviou a trajetória da bola. Estamos vendo o lance aí, Valdir. São 2 lances polêmicos. Esse lance aí, vocês acharam que foi pênalti? Foi. Ele pisa na perna do... Deixa eu ver. Ele pisa e empurra. Ele pisa e empurra dentro da grande área. Ele pisa na perna direita e depois ele empurra e faz a falta. E teve o lance da bola do... Dá pra mostrar de novo aí, produção? Não teve tanta certeza assim. Olha lá, eu tenho, olha lá. A perna direita do Dedé, na perna direita, derruba. Sinceramente, eu não vejo pênalti. Olha, eu vejo pênalti. Eu não consigo nem pensar em não ver pênalti nessa. Pênalti, achei pênalti também. Você também achou? Achei pênalti também. Agora, do Anderson Martins é uma coisa que, assim, eu estava junto com o Eugênio de manhã no Bom Dia e o Eugênio tem a opinião diferente da minha. Ele acha que foi pênalti. O pé ali? Ele pisa no peito. E o empurrão no peito, o empurrão no peito. O empurrão no peito está em câmera lenta. Não, mas ele pisa. Está em câmera lenta.
O pisão, se aconteceu... Aconteceu. Pelo braço, pra mim, não foi nada. Eu não tenho certeza desse pisão. É o movimento conjunto ali, né? O pisão. O pisão e o braço. Esse ângulo aqui, mas até a imagem que a gente tinha ontem era mais clara do que essa, né? Que ele vem de frente. Esse lance ele trava a perna. Se esse lance passasse na velocidade normal e não em câmera lenta... Ele atinge a perna claramente. Nós temos como passar em velocidade normal? Tá aí agora, tá aí já, ó. Não, aquele outro de trás do gol. Naquele ângulo atrás do gol ali. É esse aí. Nesse não, infelizmente não tem. Não tem, exatamente. Eu acho que o braço dele não interfere em nada. Se houve o pisão, o que eu não consigo ver... Em cima também, senhor. Eu não sei, eu não tenho certeza. Se nós não temos certeza, e tem o VAR aí, então... O VAR deve ter olhado. O VAR nem falou do lance. Então é discutível mesmo. O VAR nem falou do lance. Porque a gente tá olhando aqui 200 vezes e não tá chegando a uma conclusão. Mas um acha que é, eu cheguei, eu tenho certeza. A gente só tá discutindo porque eu coloquei essa questão, né? Você achou eu acho que foi pênalti. O Edmundo achou que foi? Então você está isolado nessa... Eu sou a voz solitária. A voz solitária nesse lance. O lobo da steppe. Foi força excessiva. Se fosse no judô, seria ipom. Seria um ipom, exatamente. E acabaria a luta. É isso aí. Mas olha, mas teve um pênalti também pro Cruzeiro. Teve, do Anderson Martins. Do Anderson Martins. Que é isso que eu tô falando. Que eu acho que é um lance mais polêmico. Nós temos a imagem aí do lance do Anderson Martins, produção. Mas esse aí foi pênalti. Esse é o lance soberano. Olha lá, esse é o lance, hein? São 3 lances que o Cruzeiro reclamou, viu, gente? Não, do Toró não é. Esquece do Toró. Vamos ver. É esse aí. Olha aí. Anderson Martins. Todo mundo vai pra cima da arbitragem. Daí não dá pra ver, né? Não, mas tem um ângulo de trás também. Olha lá, atenção. Esse é o do Bruno Alves no Dedé. Pra mim não foi nada também. Não foi nada. Não foi nada. Nós temos a imagem apenas aberta daquele lance. Esse é o lance do Anderson Martins. Não, esse é do Toró. Esse é do Anderson Martins. Esse é do Anderson Martins. Esse foi pênalti. É igualzinho do Grêmio contra o River. E ele foi para o VAR. Na decisão. Na semifinal. Na semifinal lá. Idêntico. Lá no Olímpico, lá na Arena do Grêmio. Olha aí, ó. Não, a bola bate no braço direito dele ou no braço esquerdo? Esquerdo. Se bate no braço esquerdo, então foi pênalti. Porque a impressão que me dá é que bate no braço que tá colado ao corpo. Não, é o braço que tá aberto. Ele tá recolhendo o braço, inclusive. O movimento dele é de recolher o braço. Ele faz o movimento, ele não faz a extensão do braço. Pra mim é por isso que eu falo. Ele não faz a extensão do braço, como foi o caso do Jeromel no jogo do Grêmio recente. Bate na mão esquerda, e como foi o caso também do Davidson. Mesmo olhando no árbitro de vídeo, no vídeo, ele deu tiro de meta. Ele errou porque foi escanteio. Ele deu tiro de meta. E aí o Cruzeiro reclama bastante desses 3 lances. Então vocês chegaram à conclusão de que o Cruzeiro jogou mais que o São Paulo. João, eu não tenho a menor dúvida. Jogou mais, foi mais perigoso em momentos diferentes da partida, né? Porque depois que o Cruzeiro fez o gol de empate, né, na belíssima cobrança de falta do Thiago Neves, o São Paulo cresceu no jogo em termos de volume, foi para cima, mas não conseguiu ser contundente. E ainda sofreu contra-ataques em que o Cruzeiro quase conseguiu a virada. Inclusive aquela defesa no chão do Thiago Volpe que tira a bola do pé do David. Então o Cruzeiro foi melhor que o São Paulo. Achei um bom jogo de futebol. Também não achei que o São Paulo tenha sido horroroso, não. Não, mas foi um jogo bem disputado. Mas o Cruzeiro foi muito melhor. O Cruzeiro foi melhor, mas foi um jogo muito disputado. Dá até pra gente imaginar que as equipes podem melhorar no campeonato a partir das atuações de ontem, especialmente o Cruzeiro. Tem potencial para isso, né? Tem potencial para isso. Próximo jogo do São Paulo será sábado contra o Avaí, lá em Santa Catarina, e o Cruzeiro receberá o Corinthians também no próximo sábado, lá em Belo Horizonte. São os próximos jogos desses gigantes que vêm fazendo campanha. No Brasileirão. Tem um jogo na Copa do Brasil. O Cruzeiro tem, Fluminense, né? Não, o Corinthians também, né? Não, São Paulo, vocês dizendo? São Paulo não. O São Paulo já está fora da Copa do Brasil. O Cruzeiro receberá o Fluminense para decidir se continua ou não na Copa do Brasil. O jogo é em Minas, não é isso? Então, o Cruzeiro receberá o Fluminense. Nossa. Porque ele jogou no Maracanã. O Cruzeiro Férias, receberá. a gente entende. Férias é isso mesmo. Tá sem ritmo. Tá sem ritmo. Mas tá indo bem, Tá sem ritmo. Mas mesmo sem ritmo, você já tá participando do jogo, já tá dando boa assistência. Pode errar um passe de vez em quando. Já tá melhor que o Lucas Lima lá no Palmeiras. Opa! Tá começando bem. Mesmo sem ritmo, mas tá indo bem. Aliás, já não vamos falar do líder, hein? Tiraram 3 pontos temporariamente até a definição do jogo com o Botafogo, mas o Verdão continua na liderança. Já nós vamos falar sobre isso. Agora o assunto é o Vascão da Gama, é isso, produção? Vamos falar do Vasco da Gama?
Vamos bater uma bola aqui, temos aí alguma informação com algum repórter nosso, porque o assunto é o seguinte: o Vasco tem o pior início da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos. Nunca um time iniciou tão mal um Campeonato Brasileiro de pontos corridos como o Vasco. Não, da história do Campeonato de pontos envolvendo todos os times. E nos anos, inclusive, nos outros 3 anos que o Vasco da Gama foi rebaixado, ele começou melhor o Campeonato Brasileiro. Então a comunidade vascaína está em alerta e preocupada com a situação do time em campo. Porém, um outro assunto é muito preocupante e importante. Hoje teremos uma reunião do Conselho do Vasco da Gama que pode indicar uma mudança no caminho político. Foi aberta uma sindicância para pedir uma punição ao presidente Alexandre Campelo. E ele pode, inclusive, ser até afastado, pode sofrer um processo de impeachment, não é isso, Edmundo? O presidente do Conselho, Roberto Monteiro, abriu essa sindicância, algumas irregularidades estão sendo apuradas e pode fazer com que o Alexandre Campelo acabe deixando o cargo de presidente do Vasco aí. No último dia 29 de março, foi pedido documentos que comprovassem irregularidades. Eu não entendo muito bem dessa parte, não. E o não pagamento de algumas dívidas que teriam aumentado a dívida com funcionários que saíram do clube. Isso teria feito. De acordo com o estatuto, não cumprindo o acordo estabelecido. Alguns procedimentos são gravíssimos. Não estou dizendo que foram cometidos, estou dizendo que não cumpria algumas exigências do estatuto. Aí vai ser aberta uma sindicância, os 300 conselheiros, né? Não exatamente os 300 estarão lá hoje, né? Porque tem beneméritos já que moram em Portugal, por exemplo, e que não poderão estar presentes. Mas aí vai ser votado se será aberta uma sindicância, pode ser para impeachment, para afastamento, enfim. E aí notícias, fake news, acontecem toda hora de que pode ter uma renúncia. Sei que a verdade, a parte política eu não entendo muito bem não, mas de futebol, e aí? Me assusta o que eu vejo, porque o Vasco empata em casa com o Avaí, e aí o Avaí é facilmente superado pelos outros adversários. O Vasco vai a Fortaleza, empata com o time reserva do Fortaleza, e o Fortaleza é facilmente superado pelos outros adversários. Aí o Vasco joga contra o Botafogo, joga um pouquinho melhor, esboça uma reação. E perde o jogo. Então, assim, a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Parecer um pouquinho mais organizado, parecer com um pouco mais de transpiração, mas sem força para chegar à frente e fazer os gols, né? Mas aí nesse caso pode ser falta de estrutura física, pode ser falta de salário, pode ser, aí as coisas se misturam. A verdade é que o Vasco não está conseguindo se encontrar em campo e tem o pior início de Campeonato Brasileiro. Me assustou o que você disse. É a pior campanha da história, pontos corridos. Teve um ano, uns 2, 3 anos atrás, que o Atlético Goianiense teve uma campanha ruim. Você lembra daquela campanha do América de Natal? Que era das piores. Que foi rebaixado logo no início da era de pontos corridos. O Vasco inicia pior o Campeonato Brasileiro. Isso que me assustou agora, João, porque time de camisa, de torcida, a gente acredita que vai reagir, né? Por exemplo, o Grêmio está na zona de rebaixamento, mas a torcida do Grêmio acho que não está tão preocupada. Tem potencial para sair. Tem potencial para sair dali. Agora o Vasco não está demonstrando isso não e, na minha opinião, não melhorou nada depois da chegada do Vanderlei. Olha ali, o Vasco tem 3 pontos em 7 jogos, nenhuma vitória. O único que está numa situação parecida com a do Vasco é o Avaí, que inclusive empatou com o Vasco em São Januário, no último lance ali do jogo. Os dois não venceram ainda na competição. Há uma luz no fim do túnel para o Vasco, minha gente? E se há essa luz, qual é o caminho para chegar até ela? Não há, João, assim, tem que trabalhar. Você abordou duas situações aqui diferentes. Né? Política e futebol. E futebol. E uma interfere na outra, João. Sem dúvida. Não tem jeito. O momento do Vasco dentro de campo é reflexo dos últimos 20 anos políticos do clube.
É uma bola de neve que vai aumentando, e aí você vai vendo dentro de campo a coisa refletir. Está muito claro isso. Esse momento agora é mais um capítulo dessa triste história política do Vasco dos 20 anos. Sendo bem claro aqui, João. Você citou aí o nome do Roberto Monteiro, presidente do Conselho Deliberativo. Roberto Monteiro, que estabeleceu essa sindicância. Que foi o homem por trás da candidatura do Alexandre Campelo. Ele foi quem estruturou a candidatura do Alexandre Campelo e quem teve participação forte na negociação junto ao grupo do Eurico Miranda para eleger o Campelo no lugar do Júlio Brandt na eleição para presidente, depois da votação dos sócios. E ele se elegeu presidente do Conselho. E agora há uma situação para tirar o presidente. É tudo, sabe, um novelo que parece não ter fim. Aí é claro que dentro de campo não vai dar certo. Porque é salário atrasado, porque é problema estrutural, porque é disse-me-disse, dia a dia. Não tem como dar certo isso. Não tem, sinceramente, não tem como dar certo. Voltando e aí não dá certo é o quê? É o tetra-rebaixamento que vem por aí? É isso? Não sei se vai acontecer, João. Eu olho de certa forma assim para dentro do campo, trabalho do Luxemburgo. Depois daquela derrota cachapante para o Santos, é que o time fez a pior atuação de um time do futebol brasileiro nesse ano. O Vasco não viu a cor da bola contra o Santos. Foi atropelado, poderia ter sido uma goleada, foi 3-0, poderia ter sido muito mais. Ele pegou o time do zero, ele tem que construir um time. E não é da noite para o dia. Até porque o elenco é ruim. O elenco está com salários atrasados. Então é muito difícil cobrar do Luxemburgo. Ele está tentando, nos últimos 2 jogos, montar um Vasco mais reativo. Faz um 4-1-4-1, bota 3 volantes, coisa que o Valentim já fazia sabendo da dificuldade dele. E vai tentar jogar no contra-ataque. Por enquanto ainda tem o Rossi. Dizem que o Rossi vai embora, né? O Rossi é o melhor jogador do Vasco nas últimas partidas. É a válvula de escape para o contra-ataque. Ele tem proposta para sair. Ele tem velocidade, tem drible, é agudo. É o jogador que está representando para o Vasco as chances de ataque. Ontem foi quase tudo em cima dele. Pega a bola, dá no Rossi. Pega a bola, dá no Rossi. Ele conseguiu construir algumas situações. A bola na trave do Thiago Reis no primeiro tempo foi numa dessas arrancadas do Rossi. Talvez a melhor jogada do Vasco na partida. Mas um jogador só é pouco. Então o Vasco, quando teve que sair, que sofreu o gol, que mudou a partida, né? O Botafogo passou a se defender, o Vasco passou a atacar. Não tinha repertório ofensivo algum, porque também está num início de trabalho. Ninguém monta um time em 2, 3 semanas pegando do zero, como o Luxemburgo pegou. Ele pegou o pior time disparado do campeonato. Ainda não conseguiu fazer esse time ser competitivo. Acho que ele está começando a encontrar um caminho, mas ainda é muito pouco. Vai demorar quanto? Vai chegar um time competitivo? Não sei. Próximo jogo do Vasco, sexta-feira, em São Januário, contra o Internacional. É por causa do amistoso da seleção no domingo. E aí nós teremos a maioria dos jogos no sábado e alguns jogos foram passados para sexta-feira. 7 de setembro? Sexta-feira, dia 7 de junho. Estamos em junho, pô. O torcedor do Vasco imagina a independência da crise. Eu peguei a cena do 7 de setembro. Foi pra setembro. Aí os caras ficam que nós somos velhos. Até os caras ficam que nós somos velhos, babá. Não me coloca lá hoje, Paulo Lima. Não, velhos não, experientes. Muito bem, e gostaria de fazer aqui uma menção ao Botafogo, hein? Rapaz, o Botafogo, olha aqui, 7º colocado no Campeonato Brasileiro, 12 pontos conquistados.